Olá, eu sou Maria Andréia, presidente da Comissão de Métodos Adequados para a Resolução de Conflitos da OAB Cascavel e hoje estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é a sala de podcast da OAB, também um espaço financiado pelo PROEX, que é o Programa de Excelência na Advocacia, para falar para vocês que encerramos há instantes atrás, um treinamento sobre Smart Cities, cidades inteligentes, do planejamento à ação, que visa especificamente trabalhar com as ferramentas restaurativas. E para isso, a gente trouxe, através do PROEX, a doutora Márcia Sarubi. Olha que coisa incrível, né? Poder vir para uma cidade maravilhosa como Cascavel, tá nesse espaço sensacional, trazendo uma temática tão importante, cidades inteligentes e restaurativas. É muito bom estar aqui. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Também estamos com a Márcia Tondo e a doutora Alessandra Volkmann, que fazem parte da nossa comissão. Doutora, me diga, qual a sua impressão sobre o treinamento e as pessoas que vieram hoje aqui? Pergunta maravilhosa, né? Poder falar um pouco sobre isso. Então, a minha impressão sobre o treinamento é que Cascavel e o grupo foi muito receptivo, porque é uma abordagem inovadora, é desafiadora, é um processo de desconstrução para uma reconstrução, e foi maravilhoso ter esse público tão engajado, ter as pessoas realmente participando. Então, a minha percepção ela foi muito positiva. É um treinamento, como eu disse, inovador, ele é disruptivo, a gente utilizou ferramentas de interação, a gente usou muito post-it, muita dinâmica, trabalhou bastante corporal, trouxe também, claro, né, um embasamento teórico, padrões, a gente pôde metrificar, entender então como que esse grupo percebe Cascavel, tanto do ponto de vista de uma percepção de Cascavel enquanto cidade inteligente, enquanto uma smart city, quais são onde nós estamos, né? Como é que a gente pode melhorar, o famoso antes feito, né? Do que perfeito. Então tem muita coisa feita, gente. É maravilhoso poder dizer para vocês. Eu estudo esse tema aí em várias cidades do Brasil e inclusive até numa perspectiva internacional. Ver como Cascavel está avançando, como tem muitos indicadores que já conseguem apontar Cascavel como uma cidade inteligente. E do outro lado, a gente vê e pensar que Cascavel, enquanto cidade restaurativa, está muito avançada. Então, é maravilhoso poder utilizar esses recursos, essas ferramentas, um modelo de treinamento personalizado para esse grupo. Uma das características, né, da minha empresa é justamente trazer treinamentos personalizados, entender a realidade, criar ferramentas para esse grupo e fazer com que ocorresse interação, existisse colaboração. E foi minha experiência, assim, a minha percepção foi maravilhosa. E eu acho que, inclusive, foi surpreendente para mim, porque na hora do exercício, né, como tinham funcionários da prefeitura, como eles trouxeram saíram em defesa, né, de todas as coisas boas que Cascavel tem, né, de todas as tecnologias iniciando. Que a gente não conhecia. Nós não conhecíamos. Mas assim, eles estavam em defesa mesmo, né, acreditando naquilo que eles estavam falando, no qual dentro daquilo, com aquilo que eles trabalham, né? Então eu achei assim fantástico, muito, muito legal esse bairrismo, né? Porque a gente acha que as pessoas estão aí, reclamam da cidade, mas o pouco que a gente tem, né, tem gratidão por isso que tem. Achei fantástico. Sim, muito bacana a gente perceber realmente esse engajamento do grupo, né? Então a gente teve, né, como foi trazido agora, justamente essa percepção do pessoal que trabalha na prefeitura, né, engajado e muito orgulhoso, por assim dizer, dos projetos que estão sendo implementados. Me chamou a atenção, e até aqui eu vou partilhar, a questão do ônibus elétrico. Né? Então, eu tive a oportunidade recentemente de estar fora do Brasil, estar em Paris, e foi muito bacana a gente perceber como é maravilhoso a gente andar pelas ruas de uma cidade que tem esse meio de transporte público elétrico, tanto do ponto de vista de qualidade do ar, que é uma situação que a gente está vivenciando, quanto a questão da poluição sonora. É outra percepção.
E tem tantas formas de estar incentivando. Então, imagina para o munícipe, né, e também para quem vem de fora, que vai usar esse transporte público urbano com qualidade, poder ter a experiência aqui em Cascavel, né, de estar vivenciando, estar num transporte público que é elétrico, né, em sintonia com o que tem de melhor aí no mundo. Por isso que eu digo que tem indicadores que são de cidade inteligente. E uma coisa que também me chamou a atenção foi a questão de implementar uma internet com qualidade. Sim. No meio de transporte. Então, imagina, a pessoa vai para o emprego dela, como a gente está aí, vai para trabalhar, e ela vai estar conectada. Né? Ela vai estar em rede, porque nós estamos em rede. Com qualidade, precisa, né? E com qualidade, a questão qualitativa. Sim, porque a gente tem, assim, 60 pessoas dentro do mesmo veículo, usando uma internet funcional. E parece pouco, mas não é. Então, o município pensar nisso, estar trabalhando, planejando, fazendo projetos, só foi possível a gente saber porque eles vieram no treinamento hoje. Como teve coisas ali das meninas da área tributária. Sim, fiquei encantada. Da seção de tributos da prefeitura. Gente, elas ensinaram muito para nós como funciona ali dentro, o que elas fazem, a visão, a inovação. Aí a gente percebe que é aquilo que você falava no treinamento. Primeiro, a gente precisa do humano. Para depois vir o ferramental, virem as máquinas, para depois chegar a inteligência artificial. E Cascavel está muito bem servida na questão humana. É verdade, foi uma troca assim muito gratificante hoje de informações. Elas comentarem de aplicativos que existem, que nós como cidadãos... falta de informação mesmo, de acessar, até então não sabíamos. Então, foi excelente essa troca de informação e passar um workshop, praticamente, de conhecimento. E a gente tem trabalhado, a Márcia é facilitadora em JR também. E a gente está desde o início, né? Acho que uma turma antes ou duas antes da Márcia, a gente sempre está à disposição. A comissão sempre está à disposição da sociedade, das ONGs, da prefeitura, da Secretaria de Ação Social. E a gente não tinha feito um evento ainda tão... assim, nesse formato mosaico. Vamos fazer um projeto, mas vamos chamar a autarquia de trânsito, vamos chamar o pessoal dos tributos, vamos chamar o pessoal da Secretaria de Ação Social, vamos chamar o pessoal do DEPEN, porque o pessoal do DEPEN vem em massa também. Sim, os diretores de penitenciária, os diretores de cadeia, das cadeias locais. A gente tinha pessoal do DEPEN de fora de Cascavel no treinamento hoje, compartilhando as dificuldades, compartilhando as alegrias, mostrando o que eles fazem no dia a dia, que parece pouco, mas não é, como pintar um corredor, tirar uma marca da rebelião que estava lá na parede. Mas por que você quebrou a parede, tirou a marca? Para ninguém lembrar, para ninguém passar e perguntar o que aconteceu aqui e ter uma memória negativa, sabe? Então, a gente vê que restaurar, você não precisa de um grande feito, você não precisa de um movimento gigantesco. Você precisa de boas ideias, você precisa de percepção do que é necessário. E você restaurar é melhorar, né? E a gente consegue melhorar, às vezes, com atitudes pequenas, com pouco. Mas também pessoas, né? E pessoas que estejam a favor disso, né? Disponíveis. Com este olhar além, né, daquilo que eu tenho do básico. Sim, né? Isso tudo é muito importante. Aqui me veio em mente duas questões, né? Primeiro, tem uma técnica japonesa que é chamada de kintsugi, que é justamente quando você tem por exemplo, uma xícara que quebrou, né? Ao invés de você não jogá-la, ao invés de você jogá-la fora, o que vem muito dessa cultura ocidental, eles restauram, né? E se essa restauração, por exemplo, ela é feita com ouro, ou pode ser com outros metais, mas assim, normalmente nesse contexto a gente traz ela feita com ouro, que é você pegar e justamente perceber que é aquela rachadura que faz com que essa xícara seja única. E quando eu penso em justiça restaurativa, eu penso muito no kintsugi, que é justamente isso. É cada um com a sua jornada, cada um com os seus traços, com as suas marcas, preencher com ouro, justamente para mostrar, né? Então, o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo faz com que eu seja quem eu sou hoje.
né? Então, esse foi um ponto também importante da restauração. Então, eu tenho que começar onde eu posso, onde está perto. Então, não precisa um mega programa, não precisa, de repente, não precisamos pensar numa Cascavel restaurativa em criar um corpus gigantesco de pessoas. Você já tem uma quantidade fabulosa de pessoas e engajadas, né? Vocês têm pessoas maravilhosamente engajadas, pessoas que acreditam. Isso é uma coisa que me tocou muito. Um outro ponto que eu queria também trazer, aproveitando aqui, é a questão do uso da metodologia do design thinking, que foi o treinamento foi desenhado com essa metodologia, que é justamente criar esses espaços, trabalhar com o modelo do duplo diamante para que as pessoas interajam. Porque assim, o ser humano ele gosta de interagir. Só que nós fomos socializados, e o modelo de escola é um modelo normalmente hierarquizado, em que eu venho para uma palestra em que eu vou ficar sentado e eu vou fazer um aprendizado passivo. Não funciona assim. A gente precisa fazer colaboração, até porque a gente teve aqui a oportunidade, né, de reunir mentes essenciais, pessoas estratégicas. Então, seria muita arrogância da minha parte achar que eu ia vir aqui para ensinar alguma coisa para alguém. Então, o que a gente vem fazer é um processo de mediação. É encontrar qual é a melhor metodologia, ou desenhar, fazer um design metodológico para que as pessoas pudessem se expressar, para que a gente pudesse contribuir. E me conta uma coisa, Márcia, o que te chamou, assim, se fosse escolher assim, o que te chamou mais atenção no treinamento? Hoje, no treinamento, tudo foi especial, né? Não dá para falar assim, isso, tudo, extremamente tudo. Mas me chamou muito a atenção essa metodologia, sabe? Você não ficar restrito à forma do que foi passado para nós. Tivemos um treinamento, eu tive meu treinamento em 2019, então veio com uma forma, né? Então, o treinamento veio pelo TJ, muito bom. E o que você trouxe hoje, Márcia, foi que a gente deve dar um passo à frente. Nós devemos enxergar além. Nós podemos sempre melhorar, sempre atualizar, sempre ser um pouco melhor. Então, por que engessar algo? A gente aprende de uma forma, mas a gente pode expandir. Então, você trouxe isso hoje no treinamento porque é até confortável. Porque, às vezes, você aprende tantas técnicas, né, Mari? A Mari estuda bastante também. Sempre tem técnicas diferentes, várias técnicas. Mas a gente sempre fica, será que eu apliquei a técnica certa? E não é assim. Na verdade, tudo faz parte. Todas as técnicas podem ser englobadas, todas podem ser aplicadas, mas numa dinâmica que é para aquele caso, para aquela pessoa, para aquela situação. Então, isso foi assim que me deixou mais motivada ainda a continuar ser uma facilitadora da justiça restaurativa. Porque já é apaixonante, mas você sabe que você ter essa liberdade de estudar um pouco mais e poder avançar é indescritível. E saber que hoje a gente tem a possibilidade de usar isso fora do judiciário. Sim. E fazer muito mais fora do judiciário do que dentro. Perfeito. Sabe? E que pode ser útil e que os gestores públicos têm uma ferramenta em mãos assim que eles não têm noção. Sim. Seria muito interessante que os gestores públicos tomassem conhecimento disso. Hoje a gente começou, né? Trazendo o pessoal para cá, aos poucos, se inteirando, fazendo essa aproximação, que já é uma característica dessa gestão da OAB, se aproximar da sociedade. Essa gestão fez esse trabalho muito bem feito. E eu acho que agora a gente pegou o hábito, o costume de convidar. Venham, a OAB é a casa do advogado, mas estamos a serviço de todos. Não existe advogado se não tiver, não existe função social para o advogado se não for resolver os males sociais. As lides sociológicas que geram as lides jurídicas e usar todos esses ferramentais que a gente tem hoje, né? Olha só, no início do treinamento você começou a falar sobre as obras que você escreveu. Sim. E que você iniciou por uma obra de direito sistêmico. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho o gancho que você fez de direito sistêmico com tributário, porque para mim era uma coisa surreal. Às vezes eu acho que a minha cabeça é doida, mas tem gente que vai pelo mesmo caminho, sabe? E pensa umas coisas assim boa. que são improváveis. Eu não sou louca sozinha. Ótimo, estamos juntos.
Como um grande amigo meu fala, ele sempre diz assim, não é nem tão polido, mas assim, loucura tem remédio, burrice não. Então eu prefiro ficar nesse lugar do fora do comum, porque na verdade a gente pode pensar fora da caixa. E o que é o louco, né? Talvez alguém que não foi compreendido. Né? E se a gente for jogar até para aquela história do tarô, o que é o louco? É aquele que toma iniciativa. Exatamente. Eu preciso do louco. O louco é aquele que não tem tanto filtro para começar, né? Para pensar o improvável. Então, a questão ali do direito tributário, né? Então, o que aconteceu? Lá, não sei nem que ano que foi isso, tá? Mas foi nesse milênio, eu garanto. O que ocorreu? Eu participei de um retiro, né? E lá eu conheci uma metodologia, um método, uma técnica, como preferirem, chamada, então, de constelação familiar. A que eu conheci, em particular, ela era xamânica, então já era uma derivação. Né? E foi muito potente. Talvez, como muitos que estão ouvindo aqui, vão pensar assim, isso é uma coisa meio inexplicável, não acredito. Então, foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu achava que era uma coisa não viável, eu achava que aquilo era um teatro, né? E até que eu realmente senti no meu corpo. Eu pude vivenciar, né, o fenômeno se manifestando. E como eu sou uma pessoa assim, que tudo que me intriga, né, tudo que me tira do meu lugar de conforto, eu quero estudar, eu quero conhecer. E aí eu fui buscar conhecimento sobre a constelação familiar. Eu me inscrevi num curso, né, um curso de 6 meses, no caso. E lá eu comecei a pesquisar. Comecei a vivenciar, né? Até porque a empiria é uma forma de fazer ciência, certo? A fenomenologia, ela é contemplada pela ciência. Então, isso é muito importante deixar aqui estabelecido, né? Talvez o modelo cartesiano não entre, mas o modelo cartesiano faz parte, é um dos métodos, não é o único, né? Talvez muito bom para ciências exatas, mas não para ciências sociais. Mas aí nós temos, né, o pensamento sistêmico, sim, né, que veio após o cartesiano e que sim, baseia, né, que amplia. A constelação. E aí é muito importante aí vem um ponto antes de chegar no livro, mas assim, a gente honrar, a gente respeitar que existe um modelo de pensamento, existe uma corrente de pensadores sistêmicos e que ninguém é dono de nada. Né? E é muito importante até trazer nesse contexto que quando a gente se permite trazer as bases, as origens desse modelo de pensamento, a gente começa a ter uma força robusta. Por quê? Porque isso é orgânico. O pensamento sistêmico, o modelo de pensamento sistêmico é baseado nas células humanas. Se eu dissocio disso e digo que eu estou trazendo algo novo, totalmente inédito, eu perco a força da raiz. E eu vou contra as próprias bases do que é sistêmico. Dentro de uma filosofia sistêmica, não mais dentro da ciência sistêmica. Porque existem vários lugares, enquanto ciência. Inclusive olhar como filosofia. O que ocorre? Nesse contexto, e eu trago isso porque eu sou da academia, eu comecei a fazer o treinamento, eu falei, olha, mas isso tem tudo a ver com direito. E porque tem um desequilíbrio natural para mim, dentro desse viés da questão, relação tributos, né? O que eu pago e como eu percebo o equilíbrio entre o dar e o receber. E aí eu falei, não, isso aí tem que ir para o direito. E eu comecei a pesquisar. E na época que eu comecei a pesquisar, não existia nenhum livro no Brasil nem no mundo sobre o tema. E aí começou uma pessoa assim muito apaixonada por os desafios. Eu falei assim, olha, gente, tem que ter um livro sobre isso. E na época, a gente está falando em 2016, 2017, era um crime construir um livro que trouxesse as bases. Só que o primeiro processo é descrever o estado da arte. O que nós temos, o que poderia ser. E aí, movidos pela essa vontade de transformar, pela essa vontade de ser contribuição, e eu digo para todo mundo, tá? Como é que foi, ou como é que é o meu processo criativo de criar qualquer livro? Eu faço um movimento sistêmico meu mesmo, em que eu honro o campo em que eu vou entrar e eu digo qual é um bom lugar para aquele saber no campo que eu desejo entrar. E a partir daí eu abro o meu movimento para que eu possa produzir não o que o meu ego deseja, não o que as minhas crenças limitantes me impõem, mas eu fenomenologicamente me permito ser guiado por uma malha informacional que
que existe. Tesla tá aí e outras coisas mais. Alguém está vendo o Wi-Fi aqui? Não, mas existe. Não é porque eu não enxergo com os olhos. Mas se começar a vibrar um celular, qualquer aparelho aqui, vocês vão ver interferência. Então, quando nós sintonizamos a informação, é isso que a gente faz. Então, o meu papel, juntamente com os colegas que foram o Fabiano Oldoni e a Fernanda Gugelmin, naquele momento, foi construir e entregar para o mundo. Não monopolizar, não sermos donos de nada, mas nós construímos e entregamos para o mundo a primeira obra, no mundo e no Brasil, dizendo, naquele momento, qual era o estado da arte e quais seriam as possíveis aplicações. Foi isso que a gente fez. Depois desse vieram mais 6, tá? Parabéns! É isso. Parabéns. E essa... Bom, eu sou sistêmica, né? Sim. Esse viés sistêmico é tudo, né? Nós somos influenciados e influenciamos. Então, estamos nesse emaranhado o tempo todo. E essa cidade restaurativa, e, né? Quando eu entendo que eu não sou sozinho, que eu preciso do outro, né? E que eu só sou humano na minha relação com o outro, que você falou sobre isso hoje também, né? E qual é o meu propósito? Eu tô aqui para quê? Se não é, né, para melhorar a minha qualidade de vida e também do outro, né? Então, quando a gente olha com esse olhar, que tudo pode ser bom a partir daqui, né, para lá, tudo fica melhor e a gente consegue fazer a nossa parte. E hoje foi sensacional, cada uma das entidades que estavam ali, né, todas estavam de coração aberto, todas com propostas, todas com projetos, né, graças à forma como você conduziu muito bem isso, né? Então, e esse é justamente uma aplicação do modelo de pensamento sistêmico, no qual, ao invés de dividir, a gente conecta. Isso. Mas cada grupo foi separado como um microsistema, para que pudesse produzir. Por quê? Porque a gente precisa ter hierarquia, a gente precisa ter ordem. Então, naquele momento, o facilitador ele vai atuar como um maestro. E os próprios grupos se organizaram dentro da sua autorregulação sistêmica, né? Exato. Do seu sistema. E eu não participei da primeira dinâmica ali, quando eles estavam fazendo os cartazes, eu estava olhando, observando, organizando as coisas ali, e eu passava nos grupos e ele falava, mas eu não sei nada, eu só sei do que eu faço. Ela está falando coisas ali que eu nunca ouvi falar, estou descobrindo que é a justiça restaurativa hoje. Eu falei, não, mas você está aqui você está onde você tinha que estar. Você está aqui especialmente para falar do que você faz. A gente precisava de você aqui para isso. Aí eu ia passar para o pessoal do tributário. Não, eu não sei nada do que eles estão falando. Ela vai perguntar um monte de coisa. Gente, façam a parte de vocês. O que vocês sabem, só vocês sabem. Ia para outro grupo, o pessoal do DEPEN. Mas o que é para a gente fazer com esse negócio aqui? Gente, é para vocês falarem o que vocês sabem. Ninguém aqui sabe mais das dores e das alegrias desse sistema penitenciário, do sistema penal, do que vocês. Então, a gente conseguiu juntar tanto dado e depois a gente vê que se completa. Um fechamento tão lindo. Cada ecossistema, sim, né? Completando um todo. Muito lindo. Isso é muito bacana a gente entender que a gente pode co-criar dessa forma. E olha como é importante. A gente é tão treinado a estar num lugar de certo e errado, que quando a gente entra num lugar em que não existe certo e errado, e que eu digo, traz a tua percepção sobre isso. E aquela sua frase, né, Márcia? O conflito entrou pelaquela porta sozinho. Do Vesulas. Olha, a maioria que estava à minha volta falou, meu Deus, que frase poderosa. Porque fez pensar. O conflito o que não gera entra. o conflito na sua sessão de trabalho, na sua casa, no seu grupo social. Conflito aparece sozinho? Não. Quem gera o conflito? Os costumes sociais. Que costume social a gente tem que mudar? Que costume social a gente tem que manter? Que costume social a gente tem que resgatar? E primeiro dentro da nossa casa, né? Sim, qual é sim. a história que eu trago? Né? Daí, da onde eu trago, eu levo, né? Então... porque tem uma ligação, né? Para você restaurar, você tem que se aceitar. Você não vai restaurar nada. Você não vai facilitar. Se você não estiver bem com você. Você primeiro tem que aceitar a sua história. Se eu não me conhecer, né? Se eu não for para um papel de adulto. Exato. Como você falou, fala a técnica japonesa de novo. Kintsugi. É isso aí. Eu fui quebrada, catei todos os caquinhos, me preenchi com o metal mais precioso que eu podia da minha melhor forma. E hoje eu tenho um destaque, porque eu sou diferente. Claro. Eu não sou uma xícara comum, eu sou única. As minhas dores...
me tornaram um ser humano único. E hoje eu posso estar aqui conversando sobre isso, a Alessandra sobre isso, a Márcia sobre isso. Então, eu acho que é muito mais uma filosofia, uma postura de vida para depois ser uma atuação profissional. Eu acho que a gente chega na maturidade de falar, eu vou ser uma profissional e trabalhar com isso, porque a gente se tornou um ser social que encampa essa bandeira mesmo. Eu quero facilitar, eu quero mediar, eu quero restaurar, eu quero constelar, porque a gente visa uma amorização social, Sim. na verdade. O que a gente busca é pacificação, é aceitação, valorização. Aquelas cidades restaurativas que a gente estudou lá da Europa, o que tinha em comum em todas? A aceitação do diferente. Sim. Foi o dado que me chamou mais atenção. A diferença une. Enquanto na nossa cultura a diferença segrega, separa. Porque eu faço parte, né? Mesmo que seja dessa diferença. E quando eu olho para o outro e acolho essa diferença, né? Você ia falar. Mas... Sim, não, mas tranquilo. É que é muito importante a gente entender que todo ser humano é único. E o que faz com que nós somos unidos pela mesma espécie humana, nós somos seres mamíferos, somos seres gregários, nós precisamos de contato, nós desejamos contato. Só que às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as diferenças. Quando a gente percebe que cada uma aqui é singular e que é justamente aí que está a nossa beleza, porque ninguém vai enxergar o mundo da mesma forma, porque cada um tem uma trilha diferente. Né? E essa trilha pode ser intergeracional, obviamente que é intergeracional, mas também é biográfica. Isso é aí que está a nossa riqueza. E quando você inclui as pessoas, cria uma metodologia em que cada um vai ter que trazer o seu olhar, vai ter que trazer a sua riqueza, no primeiro momento parece assustador, porque parece que eu tenho que me encaixar em alguma coisa, porque aí vem a necessidade de pertencimento. E aí você fala, peraí, mas será que eu entrei num sistema da justiça restaurativa? Eu não sou daqui. Não, mas você já é daqui. Mas você é Você valioso humano. aqui justamente Exato. porque você tem esse nicho tão específico, essa diferença Com certeza, você que vai soma trazer o seu tanto para o olhar. grupo. É aprender a dar valor à diferença. E não querer transformar todo mundo em pessoas iguais. Docilizar Colocar os tudo no corpos. mesmo quadrinho, no quadradinho, né? Nós não No mesmo precisamos balzinho. disso. Na verdade, essa docilização, essa forma de tentar fazer com que todo mundo fique parado do mesmo jeito, da mesma forma, todo mundo sentado de uma mesma forma, isso é contra a natureza humana. Né? Nós somos organismos vivos. Como organismos vivos, nós temos os nossos movimentos, nós temos as nossas vontades, nós temos o nosso olhar, nós temos a nossa contribuição. E é a partir da nossa diversidade que a gente vai poder encontrar pessoas distintas e, de repente, um está estudando Nova Zelândia, o outro está estudando Bélgica, o outro está estudando Itália e fazendo um paralelo entre Itália, Cascavel. E olha que coisa incrível, a partir do momento que eu olho para fora, eu faço zoom in, olho para dentro, zoom out, mas sem julgamento. Vocês viram que não tinha certo. Em momento nenhum eu falei, olha, o modelo ideal é esse. Não existiu isso. Quando a gente começa a enxergar o mundo a partir de uma lente restaurativa, por isso que eu falo muito da pedagogia ou da andragogia restaurativa, em que eu sou isso aí também é o método socrático de trazer perguntas, tá? Isso também tem toda uma filosofia por trás, em que eu não trabalho a partir do lugar de certo e errado. Então, o que a gente fez? Não existiu certo e errado. Se a gente levar isso para nossa casa, se a gente levar isso para os nossos trabalhos, se a gente levar isso para a nossa vida, a gente reduz os conflitos, porque o problema todo é eu me agarrar numa determinada posição. Então, quando a gente vive um dia inteiro, gente, sem trabalhar com certo e errado, é transformador, porque a gente se sente livre para ser quem a gente é, para pensar o que a gente pensa e expressar. E isso, né, para as cidades, que foi o que você trouxe, mas também para nós enquanto advogados, né? Sim. Que nós fomos criados, estudamos um sistema cartesiano que ainda está aí, né? Sim, mas a gente pode entender que pode ser diferente, que pode ser leve, que não precisa, que não existe certo nem errado. Eu não preciso carregar a bandeira de ninguém, né? Nem uma bandeira, só a minha, né? E já é bastante, já tenho 7 gerações lá atrás, né? Então eu não precisa mais, né, essa dualidade, né? Isso é muito lindo, muito gostoso, fica muito leve. E o treinamento, ele traz vários insights, né?
a gente fica, nossa, olha, isso eu não pensei, olha, isso é possível. Tudo é possível, né? Mas você não pensa, às vezes, no dia a dia. Então, ele traz aí uma atualização, né? A gente Sim. fala, olha, se a Márcia lá em Santa Catarina está fazendo e está dando certo, por que não? Né? Por que não tantas coisas? A gente está fazendo várias coisas aqui, mas por que não, né? Também seguir o exemplo, copiar algumas coisas. É uma troca de informação, né? Vocês podem ter certeza que eu saio daqui nutrida, cheia de ideias, porque eu vi cada ideia maravilhosa, que eu vou levar para lá. Né? E que eu vou, daqui a pouco, você pode ter certeza que eu chamar vocês também para irem para lá, para a gente fazer. Sempre tem muitas essas incursões em sala de aula, que a gente tem a vantagem, pelo menos do online, que a gente pode estar fazendo esse movimento. Né? Então, a ideia é de troca. Toda vez que eu vou para um lugar, talvez o que mais me atraia seja a possibilidade de aprender. Porque eu venho para cá para aprender. Eu aprendi horrores hoje. Vocês podem ter certeza. Assim, eu me testei, eu aprendi. Eu agradeço muito a confiança, né, que fez com que isso fosse possível. Todo o esforço, né, porque o mérito aqui é de vocês. É o que eu digo. Tem uma outra coisa que eu gosto de dizer para as pessoas, é assim, ó, reflita um pouquinho sobre a palavra facilitador. Facilitador é alguém que tem que partir da premissa que ele está lidando com alguma coisa que não é fácil. Então, ele vai tornar algo que é difícil leve. Então, a gente vem facilitar. Facilitar. Se a minha facilitação não está leve para o outro, algo de errado não está certo. Eu preciso perceber, talvez, aonde que as minhas crenças, aonde que o meu ego está entrando. Então, é muito importante. Claro que o ego é essencial, tá, gente? Vamos entender uma coisa. Mas, assim, percebam. A nossa função, para quem escolheu esse lugar, vamos deixar bem claro, é de tornar leve. É de tornar fácil. Então, eu tenho que ser altamente maleável. Altamente maleável. Eu me ajusto ao sistema. A metodologia se ajusta ao grupo. Não o grupo se ajusta à metodologia. Isso é uma questão muito importante. Aí vem uma diretriz. Sejam intencionais. Sejam intencionais. Eu planejei de um jeito, saiu parecido, saiu muito melhor do que eu esperava, certo? Mas percebam, eu tinha uma intenção muito específica. Eu queria mostrar, eu queria quebrar um paradigma no começo, quebrar a resistência, certo? Abrir a visão, ampliar, empoderar e analisar 2 modelos, criticamente, sem polarização. Ninguém brigou, vocês viram? Vocês perceberam que o tempo inteiro ninguém falou assim, mas isso, mas aquilo. Não. Gente, isso... Foi só complemento. Exatamente. Nossa, foi lindo. Conexão. Foi um ajuste de ideias. Assim, foi dos eventos que a comissão... eu estou na presidência da comissão há 3 anos. Antes da pandemia, acho que um pouquinho mais já. Dos eventos que a comissão trabalhou, eu acho que esse foi o que teve uma conexão maior em termos de abrangência social, assim, sabe? Com os grupos que teve mais adesão, a gente chamou, a gente convidou, as pessoas vieram, sabe? E foi... Assim, eu tinha pensado, eu falei assim, isso daqui vai dar uma treta, vou ter que sair mediando, acalmando. A primeira dinâmica eu já não participei, abrindo o coração aqui, pensando nisso. Esse povo vai começar a discutir, eu vou ficar, não vou participar, porque eu vou ficar de olho, quando eu ver que alguém está se exaltando, eu vou intervir, né? Não vou... Gente, foi perfeito. Teve uma harmonia muito forte, Sim. né? Lógico, através da conexão, mas você via assim as pessoas todas na mesma sintonia, equilibradas, todo mundo buscando conhecimento, trocando informações, todo mundo leve, todo mundo com o coração aberto, como você falou. Eles vieram já com a mente, o coração aberto. E vieram lá para trocar e aconteceu naturalmente. E você né? sabe por que acontece isso? Você pode perceber que quando a gente está num ambiente onde a gente valoriza cada um como um ser que ele é, exatamente, mas a gente precisa exatamente de você com o teu conhecimento, com esse nicho. A gente precisa de você aqui. Mas eu só sei, que bom que você sabe isso, porque só você aqui sabe isso. Quando você valoriza como é o conjunto.
não tem competição, não teve a minha área mais importante, vamos falar mais disso, vamos falar mais dessa área, vamos falar mais do direito, vamos falar mais da segurança, vamos falar mais sobre o trânsito, claro sobre as que escolas. A palestrante ajudou muito, né? Muito. O mérito todo da palestrante também. Eu acho que ela estava lá em cima alinhando o sistema de cada um que entrava pela porta já, né? E sabe o que eu achei muito interessante, assim... Uma das professoras universitárias que participaram, né, do evento, uma delas falou assim, a gente sente dificuldade numa universidade particular, onde os alunos não têm acesso, Cascavel precisa ter uma internet de qualidade, porque os alunos saem do bairro, não conseguem fazer tarefa, tem que se deslocar para ir até a universidade para conseguir usar a internet, gente. E a gente tem aqui muito difundido que Cascavel é uma das melhores cidades do Brasil para se morar. Tá? Cascavel está num ranking super elevado, o sarrafo está lá em cima e a gente ouve isso em meados de 2024, que um acadêmico precisa sair de casa porque não tem uma internet. De uma escola particular. De uma universidade particular, sair de casa e ir até a universidade para usar uma internet de qualidade. Isso foi um dado que me chocou. Sim. Esse foi um dado que me chamou bastante atenção, porque a gente não espera, vou ser bem honesta, assim, que uma cidade como Cascavel, né, como a gente diz, está lá em cima, né, tem uma estrutura, é um polo de inovação, tem vários indicadores muito interessantes, não tenha ainda, vamos deixar bem claro ainda, desenvolvido e estabilizado uma acessibilidade digital. Né? Então, como que a gente vai falar em letramento digital? Como que a gente vai falar, quem sabe, em outros passos, se a gente não tem hoje um direito. E aí vem aqui também um papel muito importante da OAB, né? O direito à informação garantido. Como é que eu vou exercer efetivamente o meu direito ao estudo, à educação, se eu não tenho o recurso? Então, tecnologia é meio, né? Eu preciso dessa ponte. Então, foi muito bom, foi surpreendente, foi muito bom poder encontrar, né, essa necessidade, essa demanda aqui em Cascavel e poder contribuir. Porque pode ser... né, que até mesmo o gestor, ele não tem essa percepção. Porque se a gente não chama a comunidade, se a gente não cria as portas de entrada, se a casa do advogado... Você falou uma coisa muito linda que eu não posso esquecer aqui, tá? A OAB é a casa do advogado. E quando o advogado convida a comunidade para entrar, ele está abrindo a sua casa. E aconteceu uma coisa interessante. Entrou a hora que eu fui pegar um café, e entrou um senhorzinho, e ele falou assim, eu vim visitar aqui. Falei, então, bem-vindo. Aí ele falou, o que está acontecendo aqui? Daí eu expliquei um pouquinho. Tá, eu só vim conhecer, só vim visitar o AB. Olha a energia aqui. Sim. Né? Expandiu. Mas a pessoa posso chegar, eu posso vir. Pode. Né? Eu tenho acesso. A OAB existe para servir. Estamos aqui a serviço. Acho que muito do advogado, muito da fama que o advogado leva é porque as pessoas não percebem o quanto nós somos, o quanto o advogado é disponível, que o advogado está ali para auxiliar na resolução de qualquer problema, dos piores problemas, nas piores horas, nas piores experiências da vida, o advogado está ali. Então, a gente tem, por profissão já, esse perfil de ajudador. Né? Então, eu acho que quando a pessoa talvez por um propósito também, né? Também. Sim. Marx já dizia que nenhuma escolha é inocente, né? Então... Eu gosto muito da questão de analisar as palavras, né? Avocatus. Essa é a voz de alguém. Então, vem um desafio aqui para eu pensar, né? Enquanto OAB. Como é que essa é a voz de alguém em 2024? Como é que essa é a voz de alguém no século XXI? Então, é uma voz que ela vai ao encontro da comunidade. É uma voz que está com a porta aberta para o senhorzinho entrar, a casa está com a porta aberta para a comunidade entrar. Porque talvez em 2024 eu ser a voz para promover justiça não seja somente mais, que talvez nunca tenha sido, tá? Ir até o Poder Judiciário. Então, eu ser a voz é o que vocês promoveram aqui, foi muito lindo. É a casa do advogado, chamando, convidando a comunidade, venha para cá, porque nós somos a tua voz. Então, a casa do advogado abriu as suas portas para receber a comunidade, co-criar e criar um termo
que nós vamos entregar um material Sim. que vai ser a voz da comunidade. Então, a advocacia do século XXI, em 2024, ela está com as portas abertas. Isso. E é muito importante, já pegando o gancho que a Márcia estava falando, esse treinamento de hoje, unindo todas as frentes de gestão do município, vai se tornar um relatório, vai ser entregue, né, à diretoria da OAB e vai ser cobrada uma ação política para cada ponto levantado hoje, né? Então, a gente está chegando já no final. Sim. Eu vou pedir para vocês se despedirem, deixarem a última mensagem, Márcia. Muito obrigada, foi uma oportunidade maravilhosa. E meu Instagram é Márcia Sarubi, entrem, eu estou sempre muito disponível, só não vou colocar o telefone aqui, mas lá tem o link e realmente eu sou assim. Eu gosto de estar aberta, eu gosto de ir ao encontro daquilo que é o meu destino. Obrigada. Nós que agradecemos. Alessandra? Gratidão, Márcia, a tua fala, o teu servir é fantástico, maravilhoso, né? Hoje a gente conseguiu fazer um lindo movimento. Gratidão, Mari, gratidão, Márcia. Gratidão primeiro à OAB, né? A nossa casa, nossa casa do advogado. E gratidão a todos vocês que nos assistiram e estamos aqui disponíveis para tudo que vocês precisarem. E o meu Instagram também, ale.volkmann. Obrigada. Até a próxima. Também quero agradecer a vocês, principalmente a Márcia, e dizer que até a próxima, porque quero mais. Vamos Ficamos de novo. Querendo mais. Com certeza. Obrigada a todos. Então, hoje foi um dia maravilhoso que a OAB nos proporcionou. Gratidão a todos que compartilharam desse dia com a gente. Gratidão às minhas companheiras de comissão. Gratidão, Márcia, por ter vindo. E para você que está assistindo a gente até o final, abraços restaurativos.